Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 23 de julho. Este é o Visual, um programa feito em Libras. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E preste atenção no nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo impôs restrições para o acesso ao medicamento Ritalina. O remédio é um dos recursos para o tratamento do chamado TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A medida causou discussão entre especialistas da área. Sofia não para um segundo e, com 7 anos, ela tem dificuldades na escola. Há 8 meses veio o diagnóstico do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Desde então, Sofia é tratada com metilfenidato, o princípio ativo da Ritalina. De acordo com especialistas, o problema atinge entre 5 a 7% de crianças em fase escolar. A medicação está disponível de graça na rede municipal de saúde, mas desde o mês passado, as regras para a retirada do medicamento estão mais rígidas. Agora não basta apenas apresentar a receita médica. É necessário passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar em um dos Centros de Atenção Psicossocial de São Paulo, os CAPs. Este fármaco, desde há muito tempo, e particularmente nos últimos anos, ele vem sendo objeto de preocupação de especialistas no mundo inteiro, que recomendam que seu uso só deve ser feito, ou seja, a prescrição só deve ser feita depois de intervenções não farmacológicas, ou seja, de natureza educativa, psicológica. Esta psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo discorda da medida. Para ela, a portaria dificulta o acesso ao tratamento da população de baixa renda. Para nós foi uma surpresa infeliz, entender que numa cidade como São Paulo, onde sabidamente existem milhares de crianças que já se utilizam desta medicação e recebem muito benefício por esse tratamento, vão ser prejudicadas, e aquelas as mais necessitadas. O levantamento mais recente, feito pela Anvisa, mostra que de 2009 a 2011, as vendas de Ritalina subiram 75% para jovens de 7 a 16 anos. Esta psicóloga atende pacientes com TDAH e defende a nova portaria, por tornar obrigatório uma avaliação mais rigorosa antes da aplicação do medicamento. Isso é exatamente o que o protocolo procura garantir. Uma atenção multiprofissional num espaço em que os profissionais que vão atender saibam sobre saúde mental e possam discutir coletivamente sobre qual é o melhor encaminhamento para essa criança, para esse adolescente e qual é o melhor tratamento. E pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e mostra a necessidade de saber dizer não às crianças. Dulcinéia enfrenta a constante pressão dos filhos para comprar o que eles querem. Hoje mesmo ele estava pedindo capinha para tablet, só que ele já tem 2 capinhas para tablet. Eu falei, para que você quer mais capinha de tablet se você já tem 2, né, Vinícius? De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, das cerca de 7 mil pessoas ouvidas, mais da metade admitiu já ter comprometido o orçamento da família para comprar produtos que os filhos querem. O desafio não está apenas em dizer não aos pedidos dos filhos. A pesquisa aponta também que uma das barreiras para o ensino de um consumo mais consciente está no fato de que muitos pais não estão dando bons exemplos. O gerente financeiro do SPC explica que 3 em cada 4 entrevistados já ficaram inadimplentes e 53% já compraram algo sem precisar nos últimos 90 dias. Se os pais não têm acesso a essa educação financeira, eles não têm nem como incorporar esses hábitos no dia a dia e educar seus filhos, para que os filhos não tenham o mesmo tipo de problema no futuro, que eles têm hoje. Para esta psicóloga, mais do que as palavras, os pais ensinam principalmente por meio de seus atos. A maneira como a família lida tem um efeito direto na maneira como esta criança, daqui a pouco jovem, adolescente, adulto, vai lidar com o dinheiro. Bom dia! E ontem pela manhã, oficialmente, a CBF anunciou Dunga,
o novo técnico da seleção brasileira. Então nós temos Gilmar Rinaldi como coordenador geral das seleções e temos o Dunga como técnico da seleção brasileira. Gilmar nunca teve experiência nesse cargo que ele vai ocupar. Ele foi um ex-jogador, foi um bom goleiro e era empresário agora para ser o coordenador de todas as seleções do Brasil, incluindo a própria seleção feminina. E o Dunga, que a primeira experiência dele como técnico foi na seleção brasileira, no período 2006-2010, ficou parado, dirigiu o Internacional 1 ano, volta agora a comandar a seleção brasileira. Renovação? Nenhuma. A pergunta é a seguinte, nós queremos o quê? Pegar somente o troféu em 2018 ou pensar seriamente na própria estrutura do futebol brasileiro? Se toda essa mudança é feita para ganhar um troféu, tudo bem. Vamos esperar 4 anos e conquistar o 6º título mundial, se for possível. Mas e os problemas do nosso futebol? E a renovação? E a situação dos nossos clubes? Como fica esse dia a dia? É muito fácil pensar a CBF exclusivamente na seleção brasileira e abandonar os clubes. Vivemos um momento muito delicado. A Alemanha deu um belo exemplo de como você pode estruturar e melhorar o seu futebol. E nós, com todos os 5 títulos mundiais, ainda temos muita coisa para aprender. Para você, um grande abraço e um bom dia. Um trabalho feito na Universidade Federal de Roraima agora está acessível a pesquisadores de todo o mundo. São mais de 6.000 espécies de plantas da Amazônia catalogadas, muitas delas encontradas apenas no Brasil. O trabalho desenvolvido pelo Herbário da Universidade Federal de Roraima ganhou reconhecimento e foi indexado ao calendário internacional mantido pelo New York Botanical Garden. Agora pode atender pesquisadores de todo o mundo. Implantado em 1997, o Herbário da Universidade Federal de Roraima começou com 300 espécies. Atualmente, possui mais de 6.000 coleções de plantas dissecadas mantidas em controle de temperatura. Depois que essa planta ela é colhida, ela é imprensada, colocando entre elas jornais para que seja retirada a umidade. Essa planta vai para a estufa, mais ou menos uns 3, 4 dias, a gente tira ela da estufa e a gente vai pegar essa planta seca e vai costurar na folha. E depois de costurada, ela vai receber um número de tombo com as características do local, as características do solo, de onde ela foi coletada, todas as características. O herbário, ele me dá esse acesso à planta, aos dados de campo. Auxilia também no estudo de monografia, já que as plantas que eu pesquiso ficam muito longe daqui. Então aqui eu tenho acesso a elas, aos dados. Esses locais de pesquisa, que são os herbários, eles são realmente muito importantes, né, porque justamente são esses locais que a gente vai ter as coleções disponíveis para os taxonomistas desenvolverem os seus estudos. E a partir disso, então, a gente levantar informações sobre a distribuição geográfica, sobre espécies raras, conservação, né, delineamento de áreas de conservação, uso potencial econômico, medicinal. Então, muitos desses estudos aplicados surgem a partir, né, do conhecimento gerado inicialmente nos herbários. O câncer é a primeira causa de morte infanto-juvenil no país e atinge 1 em cada 600 crianças e adolescentes de até 15 anos. Mas a chance de cura é de 70%, Cláudia. E não é só corpo que precisa de atenção, Davi. É verdade. Um projeto de um hospital de São Paulo mostra a importância de cuidar também da autoestima dos pacientes. Quando Júlia descobriu que estava com câncer nos ossos, a tristeza foi ainda maior por saber que perderia os cabelos. Os fios longos e lisos eram, segundo ela, a única vaidade. Eu dormia e eu acordava com um monte de cabelo no travesseiro e isso era assustador. Na hora de tomar banho, só de passar a mão, caía muito. Aí um dia eu me olhei no espelho e tinha um buraco sem cabelo na minha cabeça. E aí eu fiquei desesperada. Quando a Júlia teve que cortar o cabelo, ela pôde contar com uma ajuda muito especial. A mãe passou a usar um lenço na cabeça e o avô, o tio, o primo e o pai rasparam o cabelo em solidariedade a ela. Com o passar do tempo, ela foi superando o trauma. Ela foi evoluindo, o quadro foi ficando bom, foi superando, foi vencendo. Então existe sim essa relação em relação ao tratamento, à estima, na medida que vai passando e você segue um protocolo, você percebe que nós estamos atingindo o nosso resultado, o nosso objetivo.
Nesse processo de recuperação da autoestima, além do apoio da família, Júlia participou de uma campanha que transformou um pedacinho do cabelo dela em diamante. Os fios foram aquecidos e colocados sob grande pressão e se tornaram pedrinhas, que depois viraram joias nas mãos do designer Ara Vertanian. Isso é possível porque cabelos e diamantes têm o mesmo material, o carbono, na composição. E ela ainda pôde se sentir como uma verdadeira modelo no futuro. As fotos vão ser expostas ao público no hospital especializado que atende as crianças, o GRAAC, em São Paulo. E as joias serão vendidas para arrecadar fundos para o hospital. A criança que está com câncer, ela não precisa se isolar e ficar em casa sem ter nenhuma repercussão. A gente pode, em algum determinado momento, a gente pode trazer essas crianças que são personagens que representam todas as crianças com câncer e que podem estar em evidência. Eu gosto mais de mim agora porque eu percebi que a gente não precisa de cabelo para se sentir bem. Então agora eu me sinto bonita sem cabelo e com cabelo. Eu acho isso muito mais importante. Mais uma edição do Visual que termina, mas a gente volta amanhã. Esperamos por você no nosso Facebook. Bom dia. Tchau. Tchau para você.